Olá, pessoal. Shalom, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é André Luiz. Gostaria de compartilhar com todos os irmãos uma reflexão a respeito de um paralelismo bíblico que eu encontrei na palavra sobre o evento do atentado ao World Trade Center que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Ontem, 11 de setembro de 2020, ocasião que se passaram tantos anos após esse evento, sempre essa mensagem volta a falar comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Falarei assim do modo bem espontâneo, recorrerei aqui a algumas anotações que fiz. E essa meditação surgiu já naqueles anos. Eu sempre fui um assíduo leitor da Bíblia e me deparei com um certo paralelismo que eu gostaria de compartilhar. Não estou aqui dizendo que foi uma profecia que efetivamente se cumpriu, mas trata-se de algo que também estava no âmbito da onisciência do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, e, portanto, a Bíblia já traz aqui um paralelismo significativo. Vamos, portanto, meditar no livro de Daniel, capítulo 8. Aqui fala a visão de um carneiro e de um bode. É interessante notar, que eu vou falando aqui com todos vocês, que todas as visões bíblicas, até mesmo as profecias, ou a maioria delas, tem uma aplicação imediata para aquele evento, mas a Bíblia não é de particular interpretação, como nós veremos a seguir. Neste caso, eu focarei no sentido paralelo, não no sentido literal do que está sendo descrito aqui por Daniel. Vamos ao texto. Daniel, capítulo 8, o título diz: A visão de um carneiro e de um bode. Versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Eu vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, e vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Interessante notar aqui, Daniel tem uma visão no reinado de Belsazar. E ele se vê ali diante do rio Ulai. Na cultura judaica, costuma-se dizer que os profetas tinham visões em sonhos. Que Moisés foi quem teve a visão do próprio Eterno, do próprio Deus, consciente ali no Monte Sinai. Mas que os demais profetas teriam visões normalmente dormindo ou numa espécie de arrebatamento mental. E Daniel se viu de frente com o rio Ulai. Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animais podiam estar diante deles, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Bom, irmãos, dentro do paralelismo bíblico que eu gostaria de enfatizar aqui, ressalto, não é a interpretação literal do texto. O texto, ele refere-se ao Império Medo-Persa, que durou de 539 a 331 a.C., que é o carneiro. Antíogenes, Ciro conquistou a Média. E o bode é o Império da Grécia. O chifre notável, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E tem mais alguns detalhes aqui que eu vou mencionando. Mas, no sentido paralelo do texto,
Depois eu foco numa mensagem mais literal que ressalta quanto à especificidade do tema World Trade Center. Pois bem, esse versículo 3: Levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Podemos dizer aqui a ilha de Manhattan. É uma ilha e, como o nome está a sugerir, é de frente a um rio, o qual tinha duas pontas. Então, suponhamos, o carneiro é o World Trade Center e ele estava à beira do rio e ele tinha duas pontas, que seriam as duas torres, as quais eram altas, eram prédios, arranha-céus, muito alto para a época. Havia, salvo engano, um ou dois, acho que era o terceiro maior prédio do mundo, ou o segundo, se não me falha a memória. Mas uma era mais alta do que a outra. Na verdade, se for fazer o paralelismo, as duas eram do mesmo tamanho. Porém, uma tinha uma antena que a deixava sutilmente um tanto mais alta. E a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O carneiro, simbolizando o World Trade Center, e não apenas o World Trade Center, mas também a própria nação americana, é uma nação poderosa, uma nação que surgiu bem depois do Brasil, como nação, como Estados Unidos. Haviam ali as colônias britânicas, haviam estados soberanos distintos que se integraram e formaram o que hoje é conhecido como Estados Unidos da América. Mas não foi sempre assim, não foi sempre essa nação poderosa, nem o mérito do seu sucesso está meramente relacionado à sua forma de colonização. Pois os Estados Unidos deu um grande salto com o advento das grandes guerras mundiais, nas quais eles vendiam insumos e armamentos para ambos os lados, e aí os Estados Unidos se tornou uma grande potência. E hoje vem perdendo uma certa força, mas ainda é a nação número um em termos bélicos e em termos econômicos, e é o país mais cobiçado pelos turistas. Enfim, é um país que tem uma grande influência diplomática no mundo e se engrandece de tal maneira pelos seus filmes, por sua política institucional, pelas bandeiras que cada American citizen, cada cidadão americano hasteia com orgulho defronte do seu imóvel. Então ele se engrandecia e fazia conforme a sua vontade. São os xerifes do mundo. Não estou aqui falando contra os Estados Unidos. Estou pegando características e correlacionando em um paralelismo bíblico. E não vou ficar apenas no paralelismo. Serei mais preciso na leitura do texto bíblico para correlacionar um evento ao outro para fins de meditação, para fins de discussão teológica, nada mais que isso, e que a mensagem sirva de alguma forma para edificar a vida do interlocutor. Versículo 5: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma notável ponta entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Observe-se, pois, havia ali o carneiro de duas pontas, defronte do rio Ulai. De repente veio o carneiro, aliás, o bode, com uma ponta notável entre os olhos, e vai contra o carneiro de duas pontas. Versículo 6 novamente: Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e ocorreu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Versículo 7: E eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas.
pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Ora, nesse paralelismo bíblico, observe quando o avião, o primeiro avião, o segundo avião choca-se com o edifício do WTC, ele pôs abaixo toda aquela estrutura em questão de horários. Não estou dizendo que essa profecia significa exatamente isso. É apenas um paralelismo, não é uma apologia ao que aconteceu de modo algum. É lamentável, vidas inocentes que foram perdidas. O terrorismo não tem justificativa alguma, nem tampouco a guerra, nem nada do gênero. Mas apenas para que o homem conheça os fins que a sua ambição acarreta. Façamos, pois, esse paralelismo. Então, o carneiro se dirigiu com todo o ímpeto e destruiu as duas torres. E ali você vê que o carneiro ficou ferido e as duas pontas foram quebradas, as duas torres caíram e não havia força para parar diante do bode, com as pontas notáveis, o qual veio sem tocar o chão, né? Como está escrito aqui no versículo 5, um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Ah, mas eram orientais, eram da Al-Qaeda. Ora, o que consta é que eles estavam nos Estados Unidos da América, a versão oficial. Há muitas divergências, mas focarei na visão oficial. Eles estavam ali, fizeram cursos de voo, enfim, tinham condições de dirigir uma aeronave americana e, portanto, saiu do próprio Ocidente. Não veio de lá do Afeganistão ou de qualquer outro país que tenha ligação com a Al-Qaeda. Não estou dizendo que o país em si, mas que os rebeldes habitavam lá. Não quero causar aqui nenhuma discussão de cunho político. É um cunho meramente teológico, para fins de reflexão, curiosidade. Importante frisar isso. Então, note-se que as duas pontas caíram e veio do próprio Ocidente. Então, eles estavam lá nos Estados Unidos. Seja qual for a versão que exista, todas diz que surgiu tudo lá dentro da própria nação americana. E a parte B do versículo 7, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 notáveis, para os 4 ventos do céu. E esse é outro dado muito interessante. Na maior força do avião, a ponta dele foi quebrada, de fato. Do bode, a ponta foi quebrada. No caso do avião, de fato. No maior impacto da força dele, que ele mostrou toda a força, quebrou o bico, enfim, quebrou todo o avião. Sairei, repito, da fase mais especulativa do paralelismo e irei para textos mais convergentes à tese teológica que é abordada. E aqui surgiram 4 notáveis. No caso, que posso relacionar essas 4 pontas em termos do paralelismo bíblico? Seriam os 4 supostos aviões, porque um comenta-se que não foi um avião, foi um míssil no Pentágono, que era o prédio mais forte, mais resistente do mundo até então. Desculpe. 2 no WTC e um que caiu na Pensilvânia, se não me falha a memória. No sentido literal, esses 4 chifres são 4 generais dos reinos macedônios, como está em Daniel 7, versículo 6. Tem os do leste, Seleuco, Ásia Menor e Mesopotâmia,
do oeste, Cassandro, na Macedônia, no sul, Ptolomeu, no Egito, no norte, Lisímaco, de Trácia. E o chifre pequeno viria a ser o Império Romano, mas aí é outra história. E essa é a primeira parte. A primeira parte consiste nesse paralelismo. E como eu justifico isso do ponto de vista bíblico, que esse paralelismo pode ser aplicado ao evento que estamos levando aqui em consideração, que temos em apreço. Veja que, primeiro, Daniel é um servo de Deus, cujo nome significa Deus é meu juiz soberano. Fala do juízo de Deus sobre a humanidade. Outro dado interessante é que Daniel teve visões para o tempo do fim. Você poderá ver no livro de Daniel que ele tentou entender essa determinada visão. Importante, eu quase pulei essa parte. Versículo 15. Capítulo 8, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. O mesmo anjo que apareceu para Maria. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão será realizada no fim do tempo. Importante. De alguma forma, o sentido espiritual daquela visão não seria realizado ali, naquela época, embora o literal foi sucedâneo desses eventos, que já foram até consumados. Versículo 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá num determinado tempo do fim. Mais uma vez, o anjo ressalta que será no tempo do fim. Por que tempo do fim? Para boa parte do segmento da igreja, Deus falou com a humanidade de diferentes formas em diferentes eras, que são as 7 dispensações ou 7 alianças. Vou resumir aqui. A dispensação da inocência, que era a aliança edênica, lá no Éden. Depois veio a dispensação da consciência, a aliança adâmica. Depois veio do próprio Adão. Primeiro no Éden, depois com o próprio Adão. A dispensação da consciência, após comerem o fruto proibido. Dispensação do governo humano, a aliança noética. Quando tentaram também, pouco depois lá por volta da época de Noé, já no Gênesis, os homens tentaram constituir um governo humano, um governo secular, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Houve, por aquele período também, não me recordo se antes ou depois, a Torre de Babel. Foi depois de Noé, passaram gerações, edificaram a Torre de Babel. Aí Deus dispersou a humanidade para os 4 cantos da terra. Ou seja, o propósito de erigir torres é uma forma do homem ostentar de alguma forma o seu poderio. E a forma tal como aquilo foi feito pareceu mal aos olhos do Senhor. E isso, de certa forma, encontra alguma ressonância com o texto. A ostentação de poder. A quarta aliança, ou dispensação. Dispensação da promessa ou dos patriarcas, aliança abraâmica. A quinta, dispensação da lei. Aliança mosaica, a lei de Moisés, talvez a mais importante do Velho Testamento, foi quando foi entregue aos profetas o Pentateuco, a lei do Eterno. E a sexta, dispensação da graça, que é a nova aliança,
que perdura por mais de 2000 anos, que é o Evangelho, por meio da morte de Jesus, de Yeshua. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje, e um dado para você judeu que me ouve, o véu foi rasgado de alto a baixo, e o que aconteceu no ano 70? Aquele templo foi destruído, conforme o próprio Jesus falou, que seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra. Não bastasse isso, passaram-se aproximadamente 2000 anos até que finalmente, em 1948, Israel voltasse a ser uma nação, voltasse ali para os seus territórios. Ou seja, e outro dado muito mais interessante para você judeu é que já por volta, pouco antes do ano 70, antes da destruição do templo, o sacrifício de animais, o pano vermelho amarrado no chifre, não mudava de cor, conforme acontecia. Era um pano vermelho, tal como essa gravata, suponhamos, amarrava-se no chifre dos animais e ele miraculosamente ficava branco. Já naquela época, Deus começou, a partir do ano 33, a rejeitar os sacrifícios de animais. Ou seja, era o fim da velha aliança. E a última dispensação do milênio. Então, a visão de Daniel, sendo o tempo do fim, deve situar-se nessas duas últimas alianças, que é a aliança da dispensação da graça e a aliança da dispensação do milênio. Feita essa digressão, vamos ao sentido que se toma um texto bíblico para a sua exegese, para a sua hermenêutica, para a compreensão do seu sentido e do seu alcance. Dentro do judaísmo, a palavra pode ser interpretada de algumas formas possíveis. Vejamos. O paraxá, a paraxá, possui um sentido mais literal, são porções semanais da lei do Senhor. O remés já possui um sentido mais oculto. O drash, uma tradição que se aplica à prática, ao estilo de vida propriamente dito. Tem o sod, que é um nível secreto, fechado, oculto, que não deve, por conseguinte, contradizer o sentido literal. Ou melhor, o primeiro é pechá, não é, que é literal, não é paraxá. Paraxá é o último, que é a comparação entre trechos similares, metáfora, significado das palavras no texto, por exemplo. Agora, com relação à doutrina do Evangelho, para quem é cristão, a Escritura, em João capítulo 8, versículo 32, consta a famosa frase dita por Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 2 Timóteo 3,16, também o que diz sobre a Escritura é que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, está escrito que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra, por mais que ela tinha um foco determinado no momento que ela foi escrita, que Deus enviou a profecia, ela tem um alcance para além daquilo, um alcance espiritual. E nesse tempo que ressalto é o tempo do fim, observe-se lá em Israel o sacrifício da novilha vermelha. Depois de então, possivelmente o templo será reconstruído muito em breve. Estamos sim diante do tempo do fim. Nota-se que a Escritura não é de particular interpretação. Veja os molaines do Mar Morto. Ezequiel profetizou que o Mar Vermelho, ou que o Mar Morto, se tornaria água doce. Isso está acontecendo nesses últimos 20, 50 anos, 20 anos mais precisamente. Observe o que está acontecendo em Israel e você verá que as profecias estão cumprindo. Profecias que aparentemente você abre a Bíblia, você não entende.
Deus congregou Israel de todas as nações. Nos últimos anos, cada vez mais os judeus voltam para a sua terra. Após a diáspora do ano 70, cada vez mais Israel volta. A figueira tem florescido, conforme o próprio Jesus falou. Então, você nota que a profecia não é de particular interpretação, tem um sentido espiritual por detrás também de um sentido mais literal. Até mesmo a cultura judaica, né, por meio do Peshá, do Remez, do Drash, do Sod e da Parashá, interpreta as escrituras em vários níveis de profundidade. Isaías 28, finalizando uma análise bíblica de como interpretar as escrituras e as profecias, diz assim: porque é mandamento sobre mandamento. E aí o autor frisa: mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, novamente frisa: regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Porque a palavra deve ser sustentada pelo contexto, não pode ser algo, um texto isolado, uma teologia de um verso só, como tem um canal no YouTube, um canal cristão também, que fala disso. É interessante, muito interessante. E hoje em dia as pessoas cultuam, pregam, abrem igreja baseado em testemunhos, baseado em visões muito particulares e não calcados na verdade teológica das escrituras. Muitos deles, né? Não quero aqui generalizar. E vamos a um texto muito importante nesta análise, que é em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao verso 18, no qual tentarei abordar um tanto mais de forma literal isso que temos discutido. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. E diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apresenta muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. No nosso paralelismo bíblico, aquele dia foi um dia marcante para a história da humanidade. Podemos dizer que ele não é o Apocalipse, ele não é, de fato, esse dia do Senhor, que serviu para os dias de Sofonia, que servirá para o dia da redenção, mas ele é, digamos assim, um prenúncio. A partir dali mudaram as regras de aviação, tal qual tem ocorrido em tempos de Covid-19. Curiosamente também no nosso século. Ressalto, portanto, que estamos sim no tempo do fim. E aquele dia clamou sim o homem poderoso na Wall Street, em Nova York City, uma das mais... o centro do mundo, né, digamos assim. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia e de ânsia. Quem não teve crise de ansiedade naquele dia? Angústia, medo, dor, depressão. Dia de alvoroço, tá aqui, ó, e de desolação. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de densas trevas. A fumaça, os estilhaços, aquela nuvem de concreto, a nuvem da fumaça da fuselagem do avião. Sim, dia de nuvens, dia de trevas, dias de escuridão, de densas trevas, dia de choro, de alvoroço, alvoroço, as pessoas correndo de um lado para o outro, perdidas. A expressão que mais se ouvia era "Oh my God". E "Oh meu Deus" para os americanos é quando alguma coisa está muito ruim. Não é como o brasileiro que diz ao tempo todo "Oh meu Deus, oh meu Deus". Então foi algo assim terrível. Versículo 16: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Note que aqui nesse paralelismo, dia de trombeta, buzina, de bombeiro, de ambulância, de polícia, de todas as autoridades ali engajadas em tentar fazer alguma coisa. Infelizmente, muitos bombeiros pereceram. Os homens não puderam. O carneiro ali não pôde parar diante daquele bode que quebrou-lhe as duas pontas, dentro do nosso paralelismo.
E veja que contra as cidades fortes, contra Washington, DC, Distrito de Colômbia, quebrou, onde foi atacado o Pentágono em português, e em Nova York, World Trade Center, e também caiu um avião na Pensilvânia. Então, contra as cidades fortes, não apenas uma, que no nosso paralelismo se encaixa muito bem, bem como e contra as torres altas, as torres no plural. Então aqui podemos correlacionar com muita precisão, ressaltando que esse não é o sentido literal da profecia, mas é um paralelismo bíblico-teológico possível de se fazer para aprendizado de que a história não se desenrola aleatoriamente, sem que Deus tenha o controle. Há um certo paralelismo. Não foi Deus quem quis abater ao homem, mas o homem se abate pela sua forma de agir. Quantas não foram as vezes, e aqui não quero tecer um juízo de valor, mas os Estados Unidos se meteu numa briga milenar entre os povos árabes e o povo judeu, e tantos outros conflitos externos entre europeus, e isso trouxe essa amarga consequência para a versão mais aceita. Versículo 17. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. De fato, aquela nuvem de concreto deixou todo mundo sem visão. Porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó, e a sua carne como esterco. Sim, quem estava ali no prédio, a carne virou pó e esterco. Ressalto, aqui foi um juízo determinado para um determinado povo, mas dentro do nosso paralelismo, essa questão cabe. E por que quem pecou, se fosse trazer para o paralelismo que temos encetado, foram só aquelas pessoas? Não. Somos todos nós dessa geração. Ali é um símbolo do poderio do governo humano para aquela época. E é como Jesus disse quando caiu a torre de Siloé sobre algumas pessoas. Jesus disse: essas pessoas são mais pecadoras do que vocês? E ele disse que não. Mas eles morreram porque, infelizmente, feliz ou infelizmente, era a hora deles morrer. Não é porque foram mais pecadores. Então, essa questão aqui serve para todos nós que estamos na mesma era, na mesma dispensação, na mesma égide. Todos nós temos o mesmo pecado e Jesus disse: se não arrependermos, pereceremos de igual modo. Versículo 18. E aqui fala, né? Seu sangue será derramado como pó. De fato, muitos corpos desintegraram, viraram pó ali mesmo, e a sua carne será como esterco. E há corpos ainda que não foram localizados lá no subsolo, onde hoje há uma fonte. Versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então veja que nem a riqueza, nem os antimísseis, nem os aviões que poderiam abater conseguiram dar uma resposta rápida. A sua prata e o seu ouro não puderam salvá-los. E isso deixa bem claro o nosso paralelismo bíblico, que encontra ressonância com fatos do mundo antigo, e que hoje se vê. Salomão disse que quando vemos alguma coisa e a gente fala, olha, isso é novo, já vemos um paralelo no passado. O atentado foi algo terrível, abalou pessoas aqui mesmo no Brasil chorando, não saberíamos o que iria acontecer, né? Hoje é fácil saber, mas consequências ficaram consequências trágicas, 2 guerras do Paquistão, do Afeganistão e do Iraque, após aqueles eventos, recessão econômica em 2008, mudanças nas regras de aviação, e foi algo marcante. Mas ainda não foi o grande dia do Senhor.
como está profetizado por Sofonias. E em Mateus 24, para tentar dar um desfecho, é certo que haveria muito o que especular. Se alguém achar interessante, deixa no comentário alguma dúvida, alguma curiosidade, que é possível aprofundar o texto. Mateus 24, vamos focar aqui no princípio de dores, que é um tema muito interessante. Mateus 24, 1. Vamos do 1 até o 14. Sermão profético, princípio de dores. Eu gostaria de deixar aqui bem observado que há uma especulação quanto à volta de Cristo, se seria antes do surgimento do anticristo, antes da grande tribulação, durante ou depois. Deixo para um próximo vídeo uma análise da minha opinião pessoal, pois há muito dogma, muita teologia em cima disso, mas a minha opinião, eu procurei extrair mais possível que fosse do literal da própria Bíblia. Falaremos nisso numa outra oportunidade. Por hora, encerrando aqui, vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, de fato, isso no ano 33, Jesus profetizou, e no ano 70, efetivamente ocorreu. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que os discípulos esperavam a vinda de Cristo e o fim do mundo. Não sabiam eles quanto tempo levaria. Inclusive, eles já esperavam para aquela época e depois tiveram consciência de que não seria naquele tempo. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vieram em nome de Jesus, até hoje religiões são abertas em nome de Jesus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que guerra sempre houve desde que o mundo é mundo, mas haviam guerras tribais, guerras locais. No entanto, as duas grandes guerras, Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, ocorreram no século XX, 1900 e alguma coisa, no século XX. E no século XXI, esse lastimável atentado ao World Trade Center, e além disso, as guerras que vieram como sucedâneo disso. Então, hoje a guerra tem um potencial muito mais drástico, são guerras consideráveis, não são guerras tais como haviam aqui na época de Jesus, nem de perto. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso temos visto, do ponto de vista diplomático, se acirrarem os ânimos. Houve uma divisão na época da Guerra Fria entre capitalismo, socialismo. O mundo tem cada vez mais estado dividido e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Ora, sempre houve fome, sim, mas metade da população mundial, infelizmente, tem fome. E a comida desperdiçada é muito mais do que suficiente para acabar com a fome no mundo. Então, a arrogância do homem o impede de amar o seu próximo, o impede de erradicar a fome. É mais fácil mandar um foguete para o espaço, algo que ainda não tem trazido resultados concretos de coisa alguma, do que acabar com a fome, do que fazer algo em prol do seu irmão que está ao seu redor perecendo.
Então a fome hoje é algo alarmante, algo drástico, e na medida que as crises do coronavírus ocorrem, recessão econômica, cada vez mais as pessoas tendem a ter fome. O aumento do preço das commodities, os governos estagnados, a Covid fez-se curvar governos, sistemas, economia, até mesmo religiões. Ninguém pôde sair num determinado tempo. Foi um ano sabático. Até os judeus dizem que antes do Mashiach deles surgir, o Messias deles, que para nós é o anticristo, uma das vertentes possíveis, há quem entenda que não, eu creio que sim, posso justificar do ponto de vista bíblico, mas não é o caso hoje. Esse Messias dele viria depois de um ano sabático, depois que todos os judeus guardassem um sábado, um dia, e que toda a humanidade guardasse um ano sabático. Isso é muito significativo para os nossos dias de hoje. Haveria fomes, pestes, terremotos. Terremotos é um outro dado interessante. Há uma escala de abalos sísmicos de terremoto que vem evoluindo desde dos primórdios da humanidade até agora. Note-se que, atualmente, semanas atrás, até no Brasil, que não tem uma placa tectônica rachada, que em tese não deveria haver abalos sísmicos, terremotos, tem havido. Ah, mas é ressonância esse terremoto. Não importa, mas tem havido fenômenos que não são muito comuns. Houveram episódicos tremores no Brasil, mas muito insignificante. Não na proporção como tem havido na Bahia recentemente. Terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são princípio de dores, são princípios, ainda não é o fim. Versículo 9. Então vos hão de... Aí, aqui Jesus começa a falar. Primeiro ele fala dos sinais do fim do mundo e da vinda dele. Versículo 9. Aqui ele fala mais do que haveria de acontecer por volta do ano 70, após ele já ter sido assunto ao céu. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E esse paralelismo também ainda acontece em países como China, no Oriente Médio, na Coreia do Norte. Ainda as pessoas são perseguidas pelo nome de Jesus. Então é algo que vem ocorrendo, ocorreu no Império Romano. Nesse momento, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tanto serve para aqueles que entregaram seus irmãos para não morrer, quanto serve para a traição sistêmica que o mundo adotou desde então, que já era algo do ser humano, mas que vem se acirrando. E versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso desde aquela época até os dias atuais. Cada vez mais surgem falsos profetas. É muito fácil hoje criar uma religião, ainda que seja do zero, não precisa ser com base bíblica. As pessoas têm uma carência na alma que só pode ser suprida com o Espírito Santo, com a presença do eterno, do Deus vivo. E por não acharem a essência de Deus em si, não conseguirem se reportar às Escrituras e beber da fonte, as pessoas são levadas em roda por vento de doutrinas e persuadida pelos falsos profetas. Versículo 12, vamos terminando aqui até o 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é um outro detalhe. No nosso tempo, como Jesus disse, que quando o Filho do Homem viesse, não acharia fé na terra. As pessoas até estão nas igrejas, as pessoas até acreditam em Deus. Hoje em dia, não tem sido muito caso de tentar negar que Deus existe, mas de flexibilizar seus ensinos. Hoje as igrejas estão inchadas. Não estou aqui culpando instituições, mas o coração do homem reflete tudo isso. E o amor está se esfriando, o verdadeiro amor. Hoje em dia há uma espécie de evangelho que cultua Mamon sendo introduzido.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então haverá o fim. Certo? Então, essa última profecia, o apregoamento do evangelho nos 4 cantos da terra. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Pela internet, como está sendo feito agora, pelos programas de TV e até por missionários que têm dado a vida em países como China, Coreia do Norte, desculpa, em países do Oriente Médio. Portanto, o evangelho é algo muito caro, chegou com preço de sangue pelos primórdios da igreja que foram perseguidos, a exemplo do que Jesus profetizou. Ainda tem ocorrido os verdadeiros que estão dando a vida lá nas trincheiras de países ditatoriais nos quais pregar o nome do Senhor é proibido. Muitos se venderam como escravos para poder pregar o evangelho para os escravos. E nós que temos aqui no Brasil, no Ocidente, a possibilidade de cultuar o Senhor, temos apostatado sistematicamente. Veja que na Europa, berço do evangelho protestante, eles são uma nação pós-cristã, se tornaram ateus, agnósticos. Hoje, aproveitando essa brecha, vem o movimento muçulmano passar a tomar conta daquele país. Hoje o islamismo é a religião que mais cresce. Estamos na era de aquário, o cristianismo está arrefecendo. Na era de peixes, não estou falando aqui de coisas pagãs, estou me reportando que assim há um estudo que diz isso. Nós não usamos disso, mas apenas relatando como que o mundo vê os fatos. Havia a era de peixes, do nascimento de Cristo até agora, houve a era, né, de Ares, contando a roda do zodíaco de trás para frente. Ares, quando o povo ergueu um bezerro no deserto e Moisés desceu e quebrou as tábuas. Aí vem peixes, aquário, capricórnio, etc. Na era de peixes, o cristianismo se tornou de uma religião periférica ali nos termos de Israel e na Judéia, para a maior religião do mundo. Embora haja muitas cisões, muitas divisões, muitas ramificações, ainda na essência todas são cristãs. De sorte que cresceu absurdamente, mas agora, embora cresce sem vigor, vem arrefecendo. E desponta-se para uma era que os judeus vêm assumindo o protagonismo. Será a era de aquário, na qual alguns chamarão de era messiânica, que possivelmente se manifestará o iníquo, o homem do pecado, cuja vinda precederá a vinda do Senhor, como será analisado mais adiante em outros vídeos, e isso tem fundamento bíblico, segundo Tessalonicenses capítulo 2, fica aí para meditação. Há muito que falar da Europa, há muito que falar do Brasil e Estados Unidos e tantos outros países, mas não quero alongar muito nessa análise. O foco foi de que há paralelismo histórico e bíblico sobre o que ocorreu no World Trade Center. E por isso, eu gostaria de compartilhar, e há várias mensagens assim, bastante interessantes, que gostaria de deixar salvas aqui, se servir para despertar curiosidade, se servir para tocar na vida de alguém, para saber que Deus tem controle da humanidade, da história, para que você se volte para esse Deus e o aceite de coração, terá sido proveitoso, terá valido a pena. O investimento de tempo que fazemos para gravar esse tipo de vídeo, ok? Agradeço a todos, que a paz esteja convosco, fique aí em vossos corações, que o Espírito Santo visite, dê entendimento, que tenha sido bênção na sua vida, ok? Agradeço a atenção, até uma próxima oportunidade.